Aqui é a Lê Chianelli e para começar a nossa série de entrevistas eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor. Ela é de direita, ela é segundo sargento paraquedista, uma mulher forte, ela teve 106 mil votos, a mulher mais bem votada do Rio de Janeiro, Alana Passos. Sendo mulher e tendo participado, né, como paraquedista do Exército, como que foi essa experiência, sendo mulher? Olha, Alessandra, foi uma experiência ímpar, foi um divisor de águas na minha história. Como eu mesmo disse, venho de uma tropa seleta, onde eu creio que eu fui forjada para estar aqui como eu estou hoje, exercendo até mesmo a função que eu estou. Mas também é um momento em que eu vejo muitas mulheres ingressando nessa vida pública, no acompanhamento dos políticos, do que está acontecendo na história do nosso Brasil, na história do nosso Rio de Janeiro, principalmente. Então, assim, quando eu recebi esse convite do nosso presidente Jair Bolsonaro, eu me senti muito honrada, porque eu tenho certeza que o meu perfil, a minha conduta e o que eu tinha de melhor, que é não cruzar os braços mediante as situações que eu via, a insatisfação que me fez estar aqui onde eu estou hoje. O que te moveu? O que foi mais assim? Você falou assim, eu preciso entrar para a vida política, eu preciso estar ali. O que te trouxe até aqui, entendeu? Qual foi o principal motivo? Olha, Alessandra, como muita gente sabe, eu sou da cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. Nasci, cresci, constituí família lá. E tudo que eu vi de errado na minha cidade, e como eu mesmo disse, eu não tenho um perfil de ficar com os braços cruzados. Então, se você me perguntar hoje qual foi o seu real motivo para ingressar na vida política, eu vou dizer que foi a insatisfação por tudo que eu vi e continuo vendo de errado na minha cidade. Só que, nesse momento que eu recebi esse convite, eu também só aceitei porque era com o Jair Messias Bolsonaro, porque compactuamos da mesma vontade de mudança, das mesmas ideologias, da mesma, sabe, da conservação da família. Então, eu só pude ingressar porque eu tive um líder que compactuava com os mesmos pensamentos que eu. Aí sim, faz a minha insatisfação valer a pena, porque eu sei que eu vou atuar, mas eu vou ter um líder que vai me ajudar nessa atuação e com um pensamento positivo igual a mim. Você, sendo uma pessoa que levanta a bandeira da família, uma pessoa honesta, que está do lado do presidente, né, e não compactua desse sistema corrupto, como que é para você desenvolver seus projetos aqui? Você sente dificuldade nisso? Sinto sim, Alessandra, sabe por quê? Como você mesmo disse, hoje a conservação da família parece que virou uma coisa histórica. Porque quando você lembra das famílias do passado, que muitas pessoas falam, mas era a família padrão, que é o quê? O respeito aos pais, a hierarquia e a disciplina não vem só do âmbito militar, porque quando meu pai ou minha mãe falasse comigo, estava valendo. A educação, o respeito. Então, assim, hoje parece que isso está se perdendo cada vez mais. Então, hoje você atuar num cenário político, onde a esquerda ela tenta predominar todos os pensamentos delas negativos, onde ela tenta deturpar tudo o que é certo, porque hoje eu entendo que na cabeça da esquerda é o seguinte: o que é certo está errado e o que é errado está certo. Valores invertidos. Invertidos. Totalmente. É um público que cobra tanto respeito, mas não respeita as nossas opiniões, as nossas vontades. Aí eu não quero entrar mais nos movimentos LGBT, que eles cobram tanto respeito, mas eu também tenho o direito de ser hétero, eu tenho o direito de constituir minha família, eu tenho o direito de ser casada com um homem, ter filhos. Exatamente. Então, assim, o mesmo respeito que eles cobram é o respeito que nós queremos. Só que eu quero esse respeito por quê? Porque eu amo minha família, eu sou cristã, a nossa família é a primeira instituição criada por Deus, então devemos cuidar, zelar da melhor forma possível. E o que depender de mim, eu tenho certeza que o que depender do presidente,
esse valor, essa conservação vai continuar, porque isso não depende do nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos e das nossas futuras gerações. Ah, eu acho ótimo. E é por isso, eu sou sua fã, né? Eu sou sua fã, eu preciso te contar que quando eu vi um vídeo seu falando em plenário e com tanta autoridade, né? E uma pessoa assim, a gente vê que você é uma pessoa forte. O gabinete é meu, o mandato é meu, e quem estiver incomodado com o presidente Jair Messias Bolsonaro, eu lamento informar que agora eu vou botar na porta Jair, Flávio, Eduardo e Carlos. Se um Bolsonaro incomodou muita gente, agora vai ter a família toda. Isso foi uma falta de respeito. Vocês me respeitem, porque eu respeito aqui cada deputado, independente de partido, de ideologia, só que na casa dos outros ninguém mete o bedelho. O gabinete é meu, o mandato é meu e eu faço dele o que eu quiser. O que você está dizendo, Alessandra, eu primeiro quero agradecer as suas palavras, me sinto honrada de estar ouvindo, mas assim, na verdade, se eu sou forte ou se eu não sou forte, mas uma coisa eu te garanto, a vida me fez ser assim. A minha história de vida me fez ser assim. Só que eu não venho de um berço político, eu não fui preparada politicamente para estar aqui. Então, toda vez que você vê uma atuação minha, um vídeo ou algo que eu esteja expressando, se eu vou acertar ou se eu vou errar, eu não sei. Mas aquela ali é a Alana Passos. Eu estou sempre sendo eu. Eu não faço da política uma vida, um teatro, aonde você vem, contracena e depois você volta à sua vida. Não, a Alana é a Alana em todos os lugares e a Alana é a Alana no plenário. Mas é por isso que dá certo, é por isso que funciona. Porque o que a gente mais vê é exatamente isso, essa encenação. No plenário é uma coisa, fora dele é outra. E, deputada, a respeito aqui da água do Rio de Janeiro, porque a gente está vendo Brasil inteiro comentando sobre essa questão que está bem séria, né? A água aqui está um horror e as pessoas reclamam porque elas têm que pagar a água e elas têm que comprar, então elas têm duas despesas e tá todo mundo assim, tá todo mundo revoltado, né? Foi o que eu senti, o que eu percebi, o Brasil inteiro comenta isso. O que você acha que poderia ser feito? Se o governador ele poderia estar agindo de uma forma diferente para ajudar a conduzir essa situação? Como que você vê isso? Ontem terminou o recesso da Alerj, porém, nesse recesso meu gabinete não parou, minhas agendas não pararam, as demandas, os pedidos, os questionamentos da população não acabou em relação a essa crise que a SEDAI está passando. E eu me debrucei junto com os meus outros companheiros deputados e fizemos o requerimento da criação de uma CPI da SEDAI. Já obtivemos 28 assinaturas e agora quero deixar bem claro que assim, tudo nós temos um passo, um andamento. Só que nem tudo depende da gente. Aí tem todo um trabalho envolto na casa, preciso da colaboração dos outros companheiros deputados, a mesma boa vontade. Então, assim, quero deixar bem claro que, independente de recesso ou não, estamos preocupados, estamos atuando e vamos fazer de tudo para essa CPI dar procedimento. E uma das principais soluções e perguntas que vai ser feita nessa CPI é o questionamento com o presidente Hélio Cabral, o porquê da demissão de 54 profissionais especializados, técnicos no assunto, tanto na melhoria da água quanto na qualidade. Ele demitiu e sem nenhuma justificativa plausível. Queremos saber também em relação às contas que toda a população vai receber. E como eu disse, que eu estava conversando com você não pode comprar uma carne no supermercado e essa carne vir podre. Se você vai pagar por uma água de qualidade, uma água potável, você tem que receber uma água de qualidade. Só que as contas continuarão chegando e a população vai ter que custear isso? Não. A outra pergunta também, quem vai fazer o ressarcimento de todos aqueles que têm que ficar percorrendo o supermercado? Percorrendo porque não está sendo fácil achar água, temos que custear. E tem mais, eu ouvi de uma deputada, ela dizendo que estava conversando com uma moradora de uma comunidade
e ela disse que não tinha recursos para comprar água, mas que também para ela estava impossível ferver a água que ali tinha, porque hoje um gás custa R$100. Ou seja, se você não tem para comprar água e não tem para ferver, o que ela faz? Então, assim, com essa CPI, e eu creio que vai dar certo, a gente precisa dessas respostas, a gente precisa saber e detectar quem foi o causador desses problemas, precisamos dar solução e ter resposta principalmente para o ressarcimento de toda a população. Aí você vai assistir uma coletiva, o presidente diz que está utilizando a água da bica, o governador está usando a água da bica, mas quando você olha para o copo, não é a mesma água com a característica que está chegando na mesa, na casa da população. Não é. Aí eu fiz até um desafio. Eu falei assim, ô governador, se o senhor diz que a água está saudável e potável, então que o senhor utilize um copo de água que está chegando na torneira da casa da população. Porque aí sim eu vou acreditar, mas aquela água, melhor, e dá um copo d'água para os seus filhos. Porque às vezes nós passamos situações, mas dá por nossos. Porque eu não acredito, Alessandra, que a água que ele está ingerindo é essa água que está saindo da SEDAI e que ele diz que está potável. Não está. Mas eu também sei que o governador está buscando os seus aliados, porque ele tem aliados na casa, para retirar as assinaturas. Tem um grupo político que é base do governo que está entrando também com o interesse de da CPI da SEDAI. Me desculpa, eu não posso ser base de um governo e fazer uma CPI contra o governo. Aí eu pergunto a você, eu questiono, como será o andamento dessa CPI? Vai falar a favor de quem? Do povo ou do governador? Eu tenho liberdade, Alessandra, para falar o que eu penso, porque eu sou reta. Sim, sim, não, não. Como mesmo a Bíblia diz, né? Ou você é quente ou você é frio, porque morno Deus vomita. Eu não consigo entender como pessoas que são base, aliados do governo, vai fazer uma CPI, querem dar entrada para fazer uma CPI. Eu não acredito que vai atuar com a mesma vontade que os outros deputados que estão entrando com fervor, com garra, com determinação para buscar resposta, buscar resolução, solução para aquele problema. E agora, se não bastasse, além da água vir cheirando a podre, agora está vindo com detergente. Então, assim, toda hora aparece uma situação nova. De onde surgiu esse detergente? Como que tem detergente na água? Isso é. E as pessoas estão muito, e com razão, né? Muito chateadas com isso e também questionando, como você mesmo disse, a questão de pagar a conta, pagar por uma coisa que está vindo podre. E o pior é que a gente faz tantas perguntas, nós fazemos tanta pergunta e não obtivemos resposta nenhuma ainda que você fale assim, essa resposta aqui é plausível. Olha, ontem, dia 4 de fevereiro, foi dado o início do ano legislativo aqui na Assembleia. Recebemos um representante do governo, ele veio, leu demandas, coisas que aconteceu no ano 2019, mas a falta de respeito é tão grande, Alessandra, tão grande, que ele não citou um item em relação à SEDAI, não deu uma justificativa, não trouxe uma resposta, ou quem sabe, um pensamento positivo, de um planejamento para uma solução daquele problema. Nada, ele agiu como se nada tivesse acontecendo. Aí você ainda tem que ouvir o governador dizendo assim, mas eu não sou químico. A pessoa fala assim, mas você está questionando assim porque você é oposição? Não, não sou oposição. Não é questão de ser oposição. Não é. A questão aqui é que eu fui eleita, eu tive 106.253 votos para representar a população. Eu não estou aqui para dizer o que o governador quer ou não quer ouvir. Eu estou aqui em prol da população. Então, se vier coisas boas, lógico que nós vamos parabenizar, lógico que nós vamos estar juntos, lógico que nós vamos votar positivo. Agora, ninguém vai nos impedir de cobrar quando tiver que ser cobrado. Como mesmo eu disse ontem, todos, desde o presidente ao menor cargo, nós fomos eleitos para servir a população, falar, representá-los, não representar governantes. E, infelizmente, o que eu tenho visto muito aqui na casa é isso.
Isso é muito triste, né? Isso é terrível, porque acaba que as pessoas votaram, acreditaram e quando chega na hora de representar realmente não acontece. E deputada, com relação à segurança, né? A gente vê que tem aí aquele problema sério aí dos morros, né? As comunidades. Como que pode ser resolvido de uma melhor maneira, entender uma atuação diferente? Olha, foram implantadas UPPs no Rio, nas comunidades, né, nas favelas, e com isso, com a implantação das UPPs, houve uma procura dessa bandidagem, migrou para a Baixada Fluminense. Em especial a minha cidade, Queimados, ela em 2018 ela esteve no ranking como a cidade mais violenta do Brasil. Mas todos nós sabemos que também a criação das UPPs foi um palanque político de Sérgio Cabral. Não bastou, que também não resolveu a situação da capital e migrou essa bandidagem para a Baixada. Hoje nós temos a implantação do Segurança Presente, uma bandeira na qual eu sempre fui muito favorável, porque vinha de um projeto bonito, que era de militares, de meninos, de homens oriundos das Forças Armadas, ou seja, quem já serviu já tem uma destreza, já tem uma habilidade. Então, e uma forma também de reaproveitá-los, né? Já que seu tempo de serviço esgotou, eles atuarem na área da segurança como eles sempre fizeram. O meu primeiro ato de mandato, meu primeiro documento foi a implantação do Segurança Presente para a minha cidade de Queimados. O governador me garantiu que estaria sendo implantada. Só que eu, particularmente, agora, vou ser bem séria para você, Alessandra, eu estou com medo do Segurança Presente se tornar um palanque político igual às UPPs. Porque o que dificulta o planejamento na segurança, por mais que você tenha várias ideias, projetos, não adianta se você não focar primeiro realmente na segurança, deixar de ser utilizado para palanque político. Hoje eu sei que tem deputado X, A, B, C, que faz indicações de pessoas para segurança presente, que muitos nem passaram pelas Forças Armadas, não tem habilidade nenhuma. Só que aí o outro benefício que se tem é o quê? Hoje existe um convênio do governo do estado com a Alerj, que é o quê? Repassado da Alerj, ajuda de tudo aquilo que a gente tem de recursos, de economia da casa, tem essa parceria com o estado para estar investindo na segurança pública. Então eu me sinto feliz porque nesse ano de 2019, só o meu gabinete economizou R$891 mil de gastos com cargos, com despesas, tudo. A gente faz essa economia por quê? Porque a gente cuida do dinheiro público com muita responsabilidade. Não é porque eu tenho direito a X cargos que se eu não tiver pessoas habilitadas para ele, se eu não tiver necessidade, que eu não vou utilizar. Então, esse dinheiro está sendo devolvido. Temos a verba de gabinete, eu não preciso usar até o último centavo da verba de gabinete. Da mesma maneira, aí entra o papel de mulher. Da mesma maneira que a esposa, a mãe administra a sua casa, eu tenho esse cuidado aqui no meu gabinete. Porque quando eu vou no supermercado, eu procuro o menor preço, o que eu posso ou não levar, o que está dentro ou não do meu orçamento, o que eu posso ou não fazer. Então, essa mesma responsabilidade eu trago para o meu gabinete. Então, eu tenho certeza que esses R$891 mil que foi economizado e com a parceria de outros deputados que eu sei que também têm essa responsabilidade, esse dinheiro vai estar sendo direcionado para investimentos de segurança pública através desse convênio da Alerj com o governo do estado. Só que essa preocupação, esses projetos, essas demandas, nós temos vários deputados militares aqui atuantes. Então, eu vejo muitos correndo atrás, buscando, fazendo projetos para melhorias. E uma coisa eu te garanto, aqui você pode ter certeza que tudo que for voltado para a segurança pública, de investimento, de projetos, todos nós deputados vamos ser bem atuantes. Mas cabe também o governador ter bons olhos. Não é só a questão de falácia, você tem que ter bons olhos. Não é só a segurança pública, ela não vem só em relação à segurança para a população. Você também tem que trazer a segurança para o próprio policial. É verdade. Que está colocando a sua vida em risco, sabe? Uma assistência jurídica
são situações que as pessoas os militares ficam com medo até de entrar em ação, porque sabe que o que vai acontecer vai respingar nele. Eles ficam com medo porque são seus familiares, são seus filhos que estão andando com ele. Hoje você não pode se identificar mais como um policial. Então eu acho que também você reconhecer o papel do policial, e isso independe de ser de direita ou de esquerda, porque o policial, quando está na rua atuando, ele não está preocupado se ele vai fazer segurança só de quem é de direita ou quem é de esquerda. É porque o que a gente vê à esquerda é o tempo inteiro ali num combate ferrenho com os policiais. Sim. Mas na hora de ele estar resguardando a vida de todo mundo, é independente de partido e ideologia. Então, assim, cabe, mais uma vez, eu vou dizer, o governador olhar com muito bons olhos e realmente honrar aqueles que têm colocado a vida deles em risco, né? Em prol da nossa. E, deputada, eu sinto, né, no meu Instagram, no meu blog, as pessoas, e de um modo geral, falam mal, né, falam muito do prefeito, do Crivella. E eu queria saber, assim, como que está a atuação do prefeito? É isso mesmo que as pessoas falam? Ou isso é uma narrativa de esquerda? É uma narrativa que vem realmente da Globo? Porque a gente sabe que a Globo é definitivamente inimiga, né, de qualquer pessoa que apoie o presidente. Então, assim, eu queria saber realmente o que acontece. Se ele é realmente essa pessoa que as pessoas julgam que ele seja, ou se isso é só uma narrativa mesmo de esquerda. Olha, Alessandra, como você mesmo disse, toda vez que eu posto nas minhas redes sociais uma foto junto ao prefeito, vem os questionamentos, vem as reclamações. Só que eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu sou uma deputada estadual do estado do Rio de Janeiro todo. Qualquer prefeito que me procurar, que me buscar para pedir ajuda, alguma forma de chegar até o governo federal, algum meio de qualquer benefício de ajuda mesmo para a população, pode contar comigo. E o que eu queria dizer do Crivella é que ele tem essa sensibilidade, tá? Ele tem de poder pedir ajuda e dizer quando as coisas não estão indo certo. E foi o que aconteceu no final do ano passado. Ele nos procurou, pediu que fizesse uma interlocução com o presidente. O presidente, que ama o Rio de Janeiro, está sempre apto a ajudar. Viabilizou um recurso de 150 milhões divididos em 2 parcelas para o município. E com isso, amenizou muito o problema na saúde em relação a salários que estavam atrasados. Muitas pessoas hoje viraram o ano com uma refeição em casa, de alguma forma positiva, porque esse recurso foi viabilizado pelo governo federal. Só que eu também entendo que, por exemplo, eu sou prefeita, aí você concorre a uma eleição, você vence. Todos os problemas que tem na minha gestão automaticamente vão deixar de ser meu para passar a ser seu. E o que eu quero dizer com isso? Tinha vários problemas na gestão de Eduardo Paes. Muitos mascarados, muitas situações mascaradas, que quando o prefeito Crivella assumiu, automaticamente passou para ele. Ele herdou. Tudo. Entendeu? Então aconteceu situações que vinha desde do governo do mandato do Eduardo Paes, que hoje caiu na conta do Crivella. E uma coisa que eu acho que ele deveria ter feito, e isso eu acho mesmo, era ter divulgado, ter feito uma auditoria quando ele assumiu e ter divulgado tudo negativo que ele encontrou no município. Para mim já seria a primeira parte. Sabe por quê? Porque quando você não faz esse tipo de divulgação, ao filho feio, ninguém quer ser pai. As pessoas não sabem. E como mesmo o Crivella diz, o pai da mentira é o diabo, mas a mãe é a Globo. E infelizmente, muitos da população se baseiam no que a Globo diz. Você vê que a Globo é um ataque de quase 24 horas mesmo em cima do prefeito e em cima do presidente. Por quê? Porque eles não se renderam à Globo. Você não vê a Globo falando de outros políticos, você não vê, porque esses sim se renderam, custearam. Agora o Crivella é firme, o presidente é firme e por isso eles são atacados quase que 24 horas por dia. Agora eu queria muito que a população também tivesse o hábito de pesquisar
de fiscalizar, buscar informação, porque assim, você vê, a saúde pode estar tendo algumas demandas, sim, isso aí não é mentira para ninguém, mas também precisamos entender que a prefeitura ela assumiu um compromisso, uma responsabilidade com 2 hospitais que era do governo do estado e que foi municipalizado. Como que você pode ter uma verba para gastar com X unidades e de repente entra mais 2 para sua conta? Como que você atua nisso? Só que esse recebimento de responsabilidade não foi o Crivella que fez, foi o Paes. Mas, em contrapartida, precisamos parabenizar o prefeito porque não estamos tendo problemas nessa mesma gravidade na educação. Pelo contrário, nesse mês de fevereiro agora vai ser inaugurado a primeira escola cívico-militar do estado do Rio de Janeiro. Porque esse projeto é do governo federal, as escolas cívico-militares, e por sinal o estado do Rio de Janeiro foi, se eu não me engano, o único que o governador não aceitou essa parceria, não quis, como se não precisasse, né? Mas ele não quis, não aceitou. E de contrapartida a gente foi ali buscando, estudando os deputados que são bolsonarianos de verdade, o deputado Carlos Jordi, o deputado Anderson Moraes, e eu, no caso, porque essa bandeira é minha de todo o coração, mesmo porque eu sou sargento do Exército, eu sei a qualidade de um ensino que tem uma disciplina, uma hierarquia, o respeito ao professor e o professor para com o aluno. Então, isso eu não abro mão. E o prefeito Crivella recebeu esse projeto de braços abertos. De braços abertos. Então, nesse mês de fevereiro, vai ser inaugurado a primeira escola cívico-militar do Rio, um lugar de excelência, um espaço sensacional, a criação, a confecção dos uniformes. Alessandra, você precisa ver, o uniforme é a coisa mais linda. Incrível. E é muito bom você poder ter esse ensino de qualidade, essa estrutura, poder ofertar para o seu filho sem custeio nenhum. Uma escola municipalizada. Então, assim, você pegar a Globo, que só fica batendo na saúde, na saúde, na saúde, eu particularmente até aconselhei o prefeito a fazer maiores divulgações daquilo que está dando certo. Mas precisa. Aquilo que está dando certo. Porque sabe o que está acontecendo? Ele está tapando tanto problema, está tendo que cobrir tanto problema vindos do mandato do Eduardo Paes, que quando você tem que acrescentar em melhorias, está ficando difícil. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, ele está fazendo. Ah, Alana, por que você está falando assim? Porque eu me preocupei em sentar, em conversar, em pesquisar, em ouvir. Assim como o Crivella, tem N municípios que estão passando pelo mesmo problema, que a conta está caindo no atual gestor, mas problemas passados. Então, eu queria, mais uma vez, Alessandra, pedir que a população realmente pesquise, estude, pergunte mesmo, muito mas importante. Que não só se atualize no que a Globo diz. Porque se for assim, se for em relação à Globo, lógico, o mandato do Crivella não dá certo, o do presidente muito menos, o Brasil está afundando, e olha que o nosso Brasil ele já evoluiu bastante. Muito. Eu acho que o ápice do momento é você viver um ano de 2019 sem nenhuma matéria de corrupção, sem nenhum boom. Eu acho que isso aí já foi, de todos os anos, um divisor de águas. E sem contar na taxa, né, do índice do desemprego, que diminuiu. Isso é positivo. A economia assim, melhorou. Só que você não vai ver, Alessandra, a Globo falar nunca disso. Nunca. Você não vai ver a Globo falar disso. A gente já está no início de 2020, a gente teve 2019 inteiro para constatar realmente que a Globo é inimiga. É inimiga do Brasil, é inimiga do presidente, é inimiga de quem está junto com o Mas presidente. Olha, Alessandra, eu não estou dizendo aqui para a população não cobrar, não. Não, tem eu que sou cobrar, muito a favor que seja cobrado, seja fiscalizado, só que a gente cobre com propriedade do que a gente está sabendo. Não porque a Globo passou uma informação, não por isso, entendeu? Mas em cima daquilo que a pessoa cobrou, fiscalizou, e ela tem o direito sim. Quero eu que todos os eleitores cobrem de cada político que ele colocou aqui, seja como deputado estadual, seja federal, o presidente, os senadores, os prefeitos, tem que cobrar mesmo,
Porque, igual eu falei, eu costumo dizer o seguinte, se eu fui eleita pelo povo para estar aqui sentada aqui, exercendo e representando a população, e eu não estiver fazendo o meu trabalho e não estiver agradando aqueles que aqui me colocaram, é simples. A Alessandra, é simples, é só não votar mais. Mas o que a gente enxerga na população é que fica perpetuando sempre as mesmas figurinhas. Na boa, se não fez em 4 anos, não vai fazer mais. E eu não digo que seja também com tanta facilidade de resolver os problemas, não. Mas a pessoa primeiro tem que também mostrar boa vontade. Tem que mostrar que está correndo atrás. Porque às vezes também, por exemplo, aqui você encontra alguns empecilhos para os seus projetos serem aprovados, algumas dificuldades. Mas isso não quer dizer que a minha equipe, que a gente não compôs e não fez um projeto que é benéfico para a população. Mas até a aprovação fim, aí não depende só de mim, entendeu? Então, assim, mas eu faço questão de ir nas minhas redes sociais e postar, divulgar, dizer, olha, eu estou fazendo, eu estou tentando, eu estou lutando, e ainda que de alguma forma a gente não consiga, bota a boca no trombone e diga assim, ó, não foi por causa de mim, não foi por causa de terceiros, não foi por isso. Então, assim, divulgação, sabe por quê? Porque se não divulgar o que você vê de errado, o que tá errado vai cair na sua conta. Então, acho que transparência é o fundamental. Eu acho que a partir do momento que a população realmente fizer isso, de cobrar, de ficar realmente em cima, né, vendo, pesquisando mesmo, isso vai mudar. Com certeza. Vai mudar. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso, porque 2018 foi um momento ímpar, foi um marco na história, entendeu? Porque você enxergou que verdadeiramente o povo tem voz, basta ele entrar em ação, basta ele lutar, basta ele questionar, entendeu? Você viu que quem dominou não foi o dinheiro, não foi o império das trevas, a parte financeira, foi a vontade popular. Por isso o presidente foi eleito, por isso todos aqueles que estão com ele, que comungam do mesmo pensamento, assim como eu, obtivemos uma expressão de voto muito grande, porque ali eu enxergo com muita responsabilidade que ali estava sendo depositado a confiança. Não dizer assim, olha, Alana, eu estou confiando em você para me representar. E é por isso que eu trato o meu mandato com tanto carinho, com tanta responsabilidade, porque eu sei do papel para o qual eu fui colocada aqui, então eu preciso exercer. Então, assim, o povo mostrou que tem força. E essa força precisa ser mostrada cada vez mais, seja para cobrar, seja para manifestar, para se manifestar ao contrário. Se as coisas não estiverem fluindo de acordo com a vontade da população, precisa sim, e a população tem voz, tem poder para isso. E se daqui a 4 anos também enxergar que o que estão aqui não mudou, não resolveu, ou não fiz por onde, dê oportunidade para outros. Mude. Não deixa que vire político de estimação. Isso é um problema. Entendeu? Sério. Não deixa que vire Mas político eu acho de estimação. que tem mudado muito também isso, sabe? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas têm essa consciência, sabe? Elas estão começando a adquirir essa consciência. Eu acho que o povo acordou mesmo. Para finalizar nosso bate-papo aqui, eu queria saber, assim, se tem alguma história nessa sua jornada, né, militar, sabe, que foi importante na sua vida, alguma coisa que fez diferença para você. Olha, Alessandra, eu vivi um momento na minha vida que foi um divisor de águas. Da Alana do passado para a Alana que tem aqui hoje. Como você sabe, eu sou militar, sou paraquedista, e dia 13 de dezembro de 2016, eu sofri um acidente de salto em aeronave em voo. E, particularmente, no momento do meu acidente, eu não me recordo. O que eu vou relatar para você aqui agora foi testemunho de companheiros meus que estavam no salto. Como foi assim? Eu entrei no avião, estava preparada para o salto, com paraquedas, com reserva. E ali foi um momento tão mágico, porque assim, da mesma forma que eu estou conversando com você, é a forma que eu converso com Deus. E ali, durante o meu diálogo com Deus, esperando a hora do meu lançamento, eu falava assim, Deus, eu te amo tanto, papai, cuida de mim, me dá um salto que eu aterre bem, me guarda, me protege. Olha, Alessandra, eu tive a imagem mais linda da minha vida.
Eu tive uma visão de uma área, um jardim que ele não tinha chão. Ele era só grama e muitas rosas coloridas, muita. E eu estava sentada num banco, eu costumo dizer, igual aquele banquinho da Praça é Nossa. E ali eu estava falando com Deus a mesma coisa que eu estava pensando e orando a Ele no avião. Papai, te amo tanto, me guarda, me protege. E eu ouvi a voz dizendo, eu estou cuidando de você, minha menina. Eu só lembro até o minha menina, Alessandra. Fora daí, o que eu vou falar agora é relatos dos meus companheiros. Não lembro a hora que eu enganchei, a hora que eu saí à porta. Eu só sei que os tirantes do paraquedas entrelaçou no meu pescoço, o vento estava forte. E na hora da aterragem, eu aterrei de cabeça na pista, aonde o avião decola. Ali, muitos me falaram que eu já convulsionei, vomitei, apaguei. Eu fui levada direto para o Hospital do Exército, HCE. Deus vai abrindo tanto caminho, Alessandra, que tem a Avenida Brasil, que é congestionada, e pareceu um carro da polícia que foi fazendo a abertura para a ambulância. E com isso, eu entendo que é a mão de Deus, por quê? Porque era questão de minutos. O médico disse que se eu não chego a tempo, por questão de 15 minutos, eu ia morrer. Foi feito o exame, foi diagnosticado 3 coágulos e uma hemorragia. Eu fui direto para o centro cirúrgico. Sabe, eu escutei do médico o seguinte, que eu não tinha tempo nem para esperar o espadiolheiro vir para puxar, para me levar na maca. O próprio médico que me levou para o centro cirúrgico. Tamanha era a pressa. Olha, ele me operou. Ele literalmente abriu a minha cabeça, sabe? Meu cérebro ficou exposto. Eu vi isso em vídeo. Ali eu estava, como eu disse, com 3 coágulos, com hemorragia. E ele me operou de uma forma assim sensacional, extraordinária. Até se o médico é Capitão Ururaí, se ele estiver assistindo de alguma forma ou chegar ao conhecimento dele, é neurologista no Hospital do Exército, Capitão Ururaí, queria dizer da minha gratidão, que eu sei que ele foi um instrumento usado verdadeiramente por Deus para que eu pudesse estar aqui do jeito que eu estou hoje, pela sensibilidade que ele teve do prazo, do tempo, a sensibilidade dele ser um capitão e não esperar o espadiolheiro, ele mesmo me conduzir. Então, assim, eu operei, foi tudo bem, graças a Deus. Fui pro quarto, fiquei, se eu não me engano, 2 ou 3 dias em coma induzido. Fui pro quarto. Aí foi o momento que eu soube o que tinha acontecido, né? Porque eu me deparei com a minha mãe, com meu esposo e com a minha filha no quarto, preocupados, me perguntando, você me conhece? Lembra de mim? Sabe quem eu sou? Minha filha chorando, minha mãe chorando. Falei, gente, o que está acontecendo? O que aconteceu? Você não sabia, Não você sabia, não tinha não noção sabia do o que tinha acontecido. E o meu esposo falou assim, calma, você sofreu um acidente, você operou a cabeça. E, de repente, Alessandra, eu boto a mão na minha cabeça, era ponto de fora a fora. Mas, graças a Deus também, o médico não raspou a minha cabeça, me operou de uma forma extraordinária. E você com cabelo comprido. E eu com o cabelo quase desse tamanho, mesmo? e ele me operou de literalmente tirar a pele, tirar a calota craniana. Eu tenho o vídeo do meu cérebro totalmente de fora, exposto, e operar, dar ponto e voltar para o lugar. Eu via a drenagem da minha hemorragia aqui. Aí foi quando eu me deparei verdadeiramente com o impacto do que eu tinha passado. Muito grave. Muito grave. Muito grave. Grave porque eu via minha mãe chorando e eu sou filha única e eu tinha perdido meu pai há 4 meses. Nossa. Você imagina Sua o baque mãe. que foi para minha mãe. Vendo minha filha chorar e dizendo que foi o pior momento da vida dela, com 6 aninhos. Ai, E ela tendo que dizer que ela viveu o pior momento da vida dela, mas que ela teve que ser forte para dar força para minha mãe. Com 6 anos eu tive que ouvir isso. Eu tive que ver o meu esposo por um instante, com aquele sentimento que quase que eu perdi a minha esposa, sabe? E a gente é uma família muito unida mesmo. Eu não abro mão da minha família. Deus, eu falo para ele que pode me tirar tudo isso, Alessandro, tudo.
mas deixa a minha família, eu preservo a minha família e Deus acima de tudo. Só que aí eu tive um outro momento de intimidade com Deus, né? Eu tinha saído do coma induzido e fui pro quarto. Eu não sei se era o momento que minha sedação estava passando, mas estava escuro e meu esposo estava deitado na poltrona no quarto comigo, né? De responsável por mim. E eu comecei a ouvir uma voz. Eu ainda cheguei, eu lembro que eu cheguei e falei assim: amor, tá falando comigo? E ele cansado, né, ele ainda falou assim: mulher, vai dormir, vai descansar. Foi até então que eu entendi que era a mesma voz que eu tinha escutado no avião. Ele me disse que o meu tempo de exército tinha acabado e que ele me levaria a viver coisas grandiosas que os meus olhos jamais imaginariam, mas que tudo isso era para cuidar do seu povo. Nossa, que lindo. Deus, Então, né? assim, Deus... mas o impressionante, Alessandra, que foi a mesma voz. A mesma. Você, assim, eu posso falar, te desenhar, mas eu nunca vou conseguir achar uma palavra que expressasse de fato o que eu senti. Foi o pior momento da minha vida. Pior, mas foi o melhor. Se eu tivesse sido levada pelo papai, eu sei que eu estaria em paz. Porque foi uma experiência ímpar. Por isso que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Um antes e um depois. Lógico, eu não tinha noção que eu deixaria o exército mesmo para estar sentada aqui hoje como deputada estadual. É o mover de Deus, né? Já fazia parte, já atuava com meu esposo, porque meu esposo há anos está nesse meio político, mas eu sempre fui a ajudadora. Até então que o presidente se levantou, me fez o convite pelo meu perfil, pelo meu histórico, pelo carinho, pela amizade, e eu só aceitei deixar minha farda, não é para trás, tá? Porque a minha farda eu não deixo nunca. Eu costumo dizer no plenário que eu não fiz da política minha profissão. Eu tenho uma profissão. Então, assim, eu deixei minha farda aqui de lado, porque toda hora quando eu preciso, até no plenário, eu vou lá e resgato a sargento Alana e boto lá em ação, né? Mas eu só aceitei o desafio porque era com o presidente. Porque eu sei que ele compactua do mesmo pensamento, da mesma vontade, das mesmas ideologias, que ele tem um coração maravilhoso, uma família extraordinária, tem uma mulher de Deus ao lado dele, que Michele é verdadeiramente uma mulher firme, uma mulher sábia, edifica a sua casa. E se hoje pode ter certeza que a família, como está estruturada, é porque ele tem uma mulher sábia, uma filha maravilhosa, filhos maravilhosos. Então, assim, foi por isso que eu vim. Mas eu nunca imaginei que o deixar da minha farda, deixar o exército e ingressar nesse novo caminho, seria aqui, estar como deputada. Então, assim, por isso que eu estou te passando, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho de estar aqui onde eu estou hoje. O meu respeito, ele vai além da população. O meu respeito vai para Deus, que é o Deus da minha vida, que é Ele que me conduz, que é Ele que me guarda, que é Ele que me guia, que é Ele que me colocou aqui. Então, assim, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. E tenho certeza que da mesma forma que acho que muitas pessoas não entendem, Deus dá, mas Deus tira, é de acordo com a vontade dele. Eu já escutei muitas pessoas falando para mim que assim, não envolve Deus na política, Deus não está na política. Deus está em tudo, Deus está na política, na faculdade, no mercado, na academia, porque Deus está conosco. É Ele que nos guarda. Você vê tanta coisa acontecendo aí de bala perdida quando você vai na padaria ou levar o filho para a escola. Então, assim, Deus está no nosso caminhar. Eu acredito que Deus levantou pessoas para realmente estarem atuando na política que estava muito desordenado. Estava uma balbúrdia, né? E precisava mesmo de pessoas. Eu acho que Deus levantou as pessoas certas. Você é uma delas, o presidente, e tem outros também, né? Mas eu acredito que realmente a sua missão é essa, eu acho que você está fazendo muito bem. A gente vai se ver de novo, hein? Olha, Alessandra, queria te agradecer por essa oportunidade
porque através de você pessoas estão conhecendo um pouco mais da Alana, porque muitos só enxergam a figura da deputada, mas como eu disse para você quando chegou aqui, a deputada também é mãe, é esposa, é filha, eu choro, eu fico triste, mas muito me alegra quando eu vejo nas minhas redes sociais, olha que eu leio mensagem por mensagem, respondo um por um quando eu tenho essa disponibilidade, porque eu gosto, é quando a pessoa está falando assim para mim, eu oro por você, oro pela sua família, que Deus te guarde onde você está, porque aqui realmente não é um ambiente fácil, eu sabia que não seria fácil, mas se Deus me colocou aqui, o eis-me aqui, né? Mas quando eu recebo, eu acho que eu não poderia estar recebendo presente maior do que essa blindagem das pessoas, daqueles que depositaram confiança em mim, com o papai, que eu sei que ele me guarda. Senti um prazer enorme de te conhecer, uma mulher cheia de dádivas de Deus, isso é isso, a gente pode sentir, transborda em você e dizer que o meu gabinete vai estar sempre de portas abertas para o que precisar. Deputada. Tá? Obrigado mesmo pelas palavras, pelo carinho e essa oportunidade de poder estar apresentando ainda mais a Alana. A deputada é o estou, mas a Alana é eu sou. É, isso, obrigada também. Obrigada por ter recebido, foi incrível, foi o máximo. E todo mundo, com certeza, todos que estão assistindo, que vão assistir, vão te conhecer melhor. Eu tenho certeza que todos já te admiram muito e vão te admirar muito mais. There goes a sight from my soul.